Este é o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que debate aqui impeachment da presidente Dilma e crise na política brasileira. Os nossos convidados de hoje, o deputado Cibá Machado, líder do PT na Câmara e membro do Conselho Especial que avalia, da Comissão Especial que avalia o pedido de impeachment da presidente. Além dele, deputado federal também Léo de Brito, do PT, que é membro do Conselho de Ética da Casa. Falar em Conselho de Ética, deputado Léo, eu queria que o senhor explicasse, por gentileza, para nós aqui, para os telespectadores, quais são os passos que serão dados, porque comumente há adiamentos ali que têm postergado uma solução, se o Eduardo fica ou não no cargo. O que o senhor acha? Ele permanece no cargo e quando é que nós teremos, quais são esses trâmites que tem que haver lá para que seja definida a situação? Olha, Arquibaldo, eu quero iniciar primeiro lamentando, porque na verdade nós já deveríamos ter votado, nós estamos votando só a admissibilidade do processo. Para quem quer entender, a gente, pela continuidade do processo, a gente vai abrir o procedimento para que o próprio Eduardo Cunha possa ter o seu direito de defesa e aí, junto com as provas que foram levantadas nos autos, com a representação, o Conselho de Ética ia, assim no mérito, definir se o mandato dele será cassado ou não. Mas o que acontece? Esse processo, ele teve uma orientação da mesa, da própria mesa diretora da Câmara, que permitiu com que a gente tivesse o relator Fausto Pinato. Ele apresentou o seu relatório pela admissibilidade. Nós tivemos toda uma tramitação, que teve a discussão do relatório, a apresentação da defesa prévia pelo senhor Eduardo Cunha. Depois nós passamos para o processo de votação. Mas, infelizmente, aqueles deputados que são a chamada tropa do Cunha, lá no Conselho de Ética, eles fizeram tudo para protelar. Teve aquela manobra, que inclusive de início da ordem do dia, porque quando a ordem do dia inicia, não vota nada em nenhuma comissão, os deputados sabem muito bem disso, e que os deputados se retiraram, inclusive, lá do plenário, naquele momento, lá um protesto que foi feito contra o presidente da Casa. E aí o que aconteceu? Já no último momento que a gente ia votar, no último momento agora, nessa última quarta-feira, que a gente ia votar, foi feita uma questão de ordem, e geralmente quando é feita uma questão de ordem, a mesa passa dias para responder, ela foi respondida naquele momento. E, pasmem, a mesma mesa diretora que tinha definido os procedimentos, que estava tudo ok, retirou o relator que tinha feito todo esse trabalho. Aí o presidente pegou e nomeou um novo relator, o deputado Zé Geraldo. Também chegou um aditamento da mesa. Foi substituído. Para substituir. Então, o que ficou determinado? Que o processo agora vai começar do zero. Então, nós vamos ter que começar tudo de novo com um novo relator, que é o deputado Marco Rogério. E mais, agora estão querendo derrubar o próprio presidente do Conselho de Ética. E tudo isso, quem está orquestrando tudo isso é o próprio representado, o presidente da Câmara. Agora, deputado, só uma questão. Pelo regimento interno, mesmo que essas manobras protelatórias, ela tem que chegar um momento que elas vão ter fim. Por mais que se utilize dessas manobras, o Eduardo Cunha, o grupo dele, até quando, em 2016, nós podemos chegar para uma decisão, uma definição? O deputado Marco Rogério vai apresentar um novo relatório, certamente vai ter um pedido de vistas por parte desse deputado. Aí duas sessões para analisar o pedido de vistas. Duas sessões para analisar, então pode ter certeza que isso vai para fevereiro, março. Para março. O que eu acho nessa história toda? O Conselho de Ética hoje está subjugado, está humilhado. Pela ação. É um órgão independente. Um órgão independente, um órgão autônomo que a gente teria que ter essa liberdade. Aí hoje já tem denúncia de propina pelo antigo relator e já tem denúncia de ameaça de morte. Então, como é que nós vamos atuar nessa maneira? É uma verdadeira vergonha que está acontecendo. Porque é bom que a sociedade saiba o que está sendo julgado. É porque todo mundo ouviu falar em muitas coisas. Só porque o Janot fez um pedido de condenação e pediu 186 anos de prisão para Eduardo Cunha. Então, a sociedade acha que o Conselho de Ética está julgando isso. Não é. O Conselho de Ética está julgando 186 anos. E isso lá em setembro. O que o Conselho de Ética julga é uma única coisa. É que lá no mês de abril, ele voluntariamente foi lá, porque ele quis, numa das CPIs, aquela que julgava a questão da Petrobras,
E apareceu lá e disse que eu quero falar. E chegou lá e diz, eu não tenho contas em lugar nenhum fora do Brasil. Ponto. Agora, o Ministério Público da Suíça diz, não, ele tem conta aqui, sim. O Conselho de Ética só julga o fato de que se ele mentiu lá na reunião da CPI da Petrobras. Todas as outras coisas é problema do Ministério Público Federal com o Supremo Tribunal Federal. É bom dizer isso, porque senão a sociedade está pensando que o pessoal está julgando todo aquele monte de coisa. E é bom acrescentar, deputado Sibar, que no caso do Congresso, mentir é mais grave do que roubar. Pronto, caça o mandato. Se a pessoa tiver feito um ilícito e chegar dizendo, não, eu fiz, não sei o quê, é capaz de se livrar. Fazer concordar com o deputado Sibar, com o líder Sibar, o seguinte aspecto. A presidente Dilma já teve 10 pedidos de impeachment que foram arquivados. Isso. O presidente Lula teve 34 pedidos, foram todos arquivados. O Fernando Henrique Cardoso, falar nos últimos, teve 17 pedidos de impeachment que também foram arquivados. Aí, é que eu concordo contigo, quando você diz que esse pedido só foi aceito por uma questão pessoal. Foi. Sim. Porque ele achava que você é um dos responsáveis por isso. Você tirou a oportunidade de eu questionar o Léo, né? Claro. E quando o PT disse que ia votar para admissibilidade na comissão de ética, naquele ele dia ele tomou a imediatamente decisão. jogou. Isso aí eu concordo com você. Jogou o saco de maldade. Né? É exatamente isso. A gente não pode banalizar um instrumento constitucional como é o impeachment. Aliás, diga-se de passagem, tem uma questão muito importante. Esses mesmos, tanto o Bicudo como a Janaína Pascoal, eles fizeram uma peça anterior, muito fraquinha, diga-se de passagem. Eu li a peça. Tão fraca que Eduardo Cunha ajudou a corrigir. Aí o que o Eduardo Cunha faz? Não, refaçam isso aqui. Pode uma coisa dessa? Ele se coloca como uma verdadeira parte. Aliás, diga-se de passagem, uma parte interessada, porque na linha sucessória, se o Temer assumir, ele vai ser o vice-presidente da República. Se o Temer, que inclusive cometeu pedaladas fiscais, for impeachmentado, ele assume a presidência da República. É bom que as pessoas que estão ouvindo, que estão nos assistindo aqui, saibam disso. Então, não dá para você pegar um pedido de impeachment, que é uma coisa muito séria. Seríssimo. Nós estamos falando de uma presidente que foi eleita com 54 milhões de votos. E transformar isso em objeto de barganha, em objeto de chantagem ou objeto de vingança. Porque quando o PT disse, olha, nós vamos votar sim pela admissibilidade, o cara, né, o presidente não demorou nem 5 horas. Na parte da tarde a gente anunciou de manhã, na parte da tarde já estava anunciado o início do procedimento de impeachment. Ô, Léo, Osmir se antecipou a um questionamento que ia fazer e você... Não, você pode dar continuidade, não tem problema nenhum. É o seguinte, não, mas você só tem sido inteligente quando se antecipa às minhas perguntas. É um processo de premonição. É um processo de premonição. Não, porque é interessante. Na linha sucessória, no Poder Executivo, nós temos a Presidente da República, nós temos o Vice-Presidente da República, Michel Temer, o Presidente da Câmara e não do Senado, que nesse caso o Presidente do Senado é o quarto. Segundo Vice-Presidente. O quinto é o Presidente do Supremo. Vamos supor, vamos dar asas às nossas imaginações. A pedalada fiscal virou um crime passível de cassação de mandato, de impeachment. A impeachment a presidente. Só que as pedaladas fiscais, ontem ficou provado que o Michel Temer também, no exercício da presidência, também cometeu as mesmas pedaladas fiscais. Assinou inúmeras. Para punir a presidente por pedaladas fiscais, vai ter que punir também o Michel Temer por pedalada fiscal, né? Aí nós vamos ter Eduardo Cunha, presidente da República, é isso que a minha pergunta. Aí ele vai preso, aí quem é que fica? Aí ele vai preso. O Renan, tá ali. As pessoas têm que ver o risco, disso tudo. E aí eu acho que tem uma coisa muito importante. O nosso líder, Sibar, colocou sobre as questões econômicas. A presidenta apresentou pacotes para fazer um ajuste para o Brasil passar dessa turbulência e a gente seguir em frente posteriormente. Mas o que está acontecendo? Nós estamos há mais de um ano que tivemos eleição presidencial e não para a briga, não para a confusão, não para a crise política.
Se as coisas continuarem do jeito que estão, nós vamos, pelo menos só com o impeachment da Dilma, nós vamos até o meio do ano que vem. Eu pergunto para você que é comerciante, que é industrial, para o empresariado do nosso Brasil, o nosso Brasil vai aguentar uma situação como essa? O bolso do cidadão que depende do emprego, que depende que a economia melhore, que depende que não tenha inflação. Então, nós temos que parar com isso de uma vez. Porque, infelizmente, a presidenta Dilma que foi eleita, ela está sofrendo uma sabotagem há mais de um ano. E em cima disso, eu lhe pergunto, nós vamos ter recesso? Isso vai continuar. Nós vamos ter recesso? Olha, é um problema. O recesso aí vai ser uma dificuldade. Te digo assim. Nós gostaríamos que fosse votado logo o impeachment. Vai ter o rito do STF. Se ele vai fazer um rito, cabe pedido de vista na decisão. Se cabe pedido de vista, no dia seguinte entra em recesso do judiciário. Então é janeiro, fevereiro. Aí o Renan está querendo fazer o Congresso terça-feira para votar a LDO. Se não vota a LDO, vocês sabem, foram deputados, não tem recesso. Então embolou o meio de campo. Nós só podemos falar se tem ou não tem recesso na quarta-feira, quando a gente tiver certeza do que foi a quarta-feira. Mas aqui colocou o deputado Léo, que eu acho que ele tem absoluta razão, esse processo não pode prejudicar o país. O país, econômico e financeiramente, está sendo prejudicado por esse processo. Ele tem que ser abreviado o mais rápido possível. Não é de bom tom, não é uma questão de bom senso que o Congresso Nacional não entre em recesso para levar até o fim isso pelo interesse do país, meu Deus do céu. E quebrar os prazos. Por exemplo, está dito lá que do dia que a comissão lê a acusação contra a presidenta Dilma, ela tem aí, uns falam em 10 sessões, outros falam em 10 dias. Seja qual for, ela tem esse prazo para apresentar a defesa. Aí a comissão tem mais 5 dias para analisar e colocar em votação na comissão para depois mandar para o plenário. O que nós estamos convencidos, a presidenta também, é no dia que a comissão disser abrir o prazo, ela entra no mesmo dia, está aqui minha defesa. Não precisa nem de 24 horas para apresentar a defesa. Eu não devo nada, está aqui minha defesa. Muito bem, analise e procedam. Porque se quiserem enrolar, o problema não é da Dilma. Se quiserem enrolar, o problema é de quem quer enrolar o país. Porque o que fica claro para nós cada dia, Osmi, é que não tem mais seriedade nenhuma no que os tucanos estão falando de que tem que fazer uma análise das contas fiscais da presidenta Dilma. Virou em esculhambação. Eles querem quebrar o Brasil para que o país pare, porque é a única forma que estão vendo de desgastar a presidente para poder fazer. Portanto, a nossa defesa não tem prazo. Presidenta Dilma, na hora que instalou a comissão, pediu, entrega a sua defesa. No dia seguinte, a comissão analisa, porque não tem, Narciso, mais o que estudar. Já está, já está dissecada a peça. Todo mundo já sabe o que está lá. Então, em 24 horas, a comissão tem condição, sim, de botar em voto. E manda para o plenário. 48 horas para o plenário. 48 horas manda plenário. E o plenário é a discussão. Passa um dia discutindo e põe em votação e vamos para frente. Se quiserem, resolve antes do Natal. Se quiserem resolver. Antes do Natal. Mas parece que, infelizmente, a oposição e o senhor Eduardo Cunha querem levar, estender isso mas aí... para mais longe. Por quê? Aí é mais uma porque manobra. Eles querem... Aí é mais uma manobra. Eles estão manobrando porque eles querem engrossar o caldo. Eles querem que a coisa... Tumultuar o processo político. Mas claro. Tumultuar o processo político para ter reflexo também negativo O no deputado governo. Léo. Mas ele não esquece que isso prejudica a nação, prejudica a população também. O deputado Léo. Léo. Essa nossa república nasceu mal nascida, né? Vamos ser claros. Ou começou mal começada, né? E no livro Alice dos Países da Maravilha tem uma passagem que diz que tudo que é mal começado termina mal terminado, né? Então, Deodoro da Fonseca era um monarquista de primeiríssima hora, o picha do Pedro II, de repente proclama a República. Justo ele. Justo ele proclama. A história é até meio chata. Mas tem tanto detalhe. É tanto que houve um episódio que o sobrinho dele, que é também da escola militar, que a família de Deodoro era toda de generais, de marechais, o sobrinho dele se meteu a ser republicano, a torcer pela República. Aí, em 1988, o nome do sobrinho dele era Deoclésio.
escreve uma carta para ele mostrando as convicções republicanas. Aí Deodoro responde, no ano anterior, não te metas com república, que isso é uma desgraça para o Brasil. Aí no outro ano ele virou imperador. Getúlio Vargas em 30, para acabar com a república do café com leite, vem lá do Rio Grande do Sul com uma coisa que chama chimarrão e implantou uma ditadura. Nossa Revolução de 64, Sarney é presidente do PDS e virou o primeiro presidente da República. Do Brasil Livre. Do Brasil Democrata. Livre. Eu pergunto, essa república, da forma que está conduzida, não está contribuindo para o desastre político que nós estamos chegando dentro, né? Hein, Léo? Sem sombra de dúvidas, né? Eu acho que, infelizmente, hoje, nós temos uma crise de ingovernabilidade. É muito difícil. Hoje o que nós estamos vivendo no Congresso Nacional é um pouco isso. Então, nós temos um presidente da Câmara, que ao contrário do presidente do OSMI aqui, que era o Ulisses Guimarães, ele só pensa no umbigo dele. E utiliza a pauta da Câmara dos Deputados como uma forma de achacar, como uma forma de chantagear a presidente da República. No Congresso Nacional hoje, Cibal, acho que nós temos mais de 30 partidos. Como é que você vai governar... 29 com cadeiras na Câmara. Como é que você vai governar um país numa situação como essa? E aí, aquela situação do toma lá da cá, que foi um dos problemas que nós tivemos, inclusive, em momentos anteriores. Então, é uma situação que nós precisamos de uma revisão profunda do sistema político. Nós já debatemos aqui, inclusive, nessa mesa, a questão da reforma política, a necessidade de termos fidelidade partidária, de termos o fim das coligações, de termos menos partidos, cláusula de barreira, porque isso tudo vai ajudar. Nós temos um sistema presidencialista hoje que ele é refém, praticamente refém. O poder executivo, que é o poder que, digamos assim, dá um equilíbrio e uma condição mais forte à nossa república, num sistema de tripartição do poder, ele hoje está sendo praticamente subjugado, sobretudo pelo legislativo. Agora, um legislativo não republicano, um legislativo que não pensa o país, mas pensa, sobretudo, os interesses daqueles que estão à frente dele. Você deixa eu fazer outro Nós não temos mais tempo. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos. Por favor, não saia daí.